Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, bendito seja o Senhor nosso Deus, porque nos visitou e nos libertou, salvando-nos em seu amor e em sua misericórdia. Então, confiemos e perseveremos no caminho do nosso Deus. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé e alegria. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, e depois o versículo 8 a 19. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. E ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Então, na carta aos Hebreus temos uma bela definição de fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Ou seja, a fé se baseia em estar agarrado firmemente àquilo que se espera e de estar convencido daquilo que não se vê. A fé é um dom de Deus que nos dá a segurança de gozar antecipadamente as realidades eternas e divinas. E agora, falando do Evangelho, o Evangelho também é em profunda ligação com o texto de Hebreus, da carta aos Hebreus. O Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então o evangelho de hoje, ao proclamar, né, ele tem uma ligação com a carta aos Hebreus. Ao proclamar o poder e a autoridade de Jesus sobre o mar e o vento, aponta a necessidade de crer e de perseverar na fé, mesmo em meio às dificuldades. A expressão de Jesus ainda não tendes fé, dita de modo retórico no início do Evangelho de Marcos, nos indica que o discípulo de Jesus deve fazer um caminho de aprendizado com o Mestre, no despertar da fé e no seguimento do Senhor,
Então, a inquietação dos discípulos nos indica essa possibilidade. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então, nesse itinerário de iniciação à fé, o discípulo conseguirá, com o tempo, dar a resposta à sua inquietação. Quem é Jesus? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos, que nós possamos dar testemunho, né, de Cristo, do seu reino a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.